relato de hoje, o choro que vinha do cemitério de Maricá. Há muitos anos atrás, quando o cemitério de Maricá não era reformado como é hoje, uma família humilde havia ido morar atrás do cemitério. Isso há muitos anos atrás, na época que Maricá não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje. Então, galera, essa família era bem humilde, não tinha muita condição financeira e foi morar nessa casa. Eles já estavam se acostumando a ficar nessa casa. O marido, o chefe da casa, sempre ia trabalhar, voltava à tarde, ia sair bem cedo e voltava à tardezinha, já anoitecendo, para dentro de casa. Essa história se passa há mais de 30 anos atrás. Essa família tinha vindo do norte tentar a vida aqui em Maricá, mais próximo do Rio, né, mais oportunidade de trabalho do que da antiga terra que eles haviam vindo. Então, essa família conseguiu essa casa, era mais em conta, né? E as pessoas também ouviam muitas histórias assustadoras contadas sobre quem morava perto do cemitério. Isso desvalorizava muito as casas antigamente. E essa família conseguiu essa casa mais em conta. Eles já estavam se acostumando a ficar nela, quando numa noite comum, até então, eles começam a ouvir um choro bem baixinho de um bebê. E na época eles não tinham muitos vizinhos perto, eram bem poucos que tinham, então eles começaram a estranhar. Passou a primeira noite, eles deixaram para lá. Na segunda noite, de madrugada, começou também um choro, só que dessa vez mais alto, um pouco mais alto. E eles já ficaram mais alerta. O marido tentou olhar para ver se estaria acontecendo alguma coisa na rua ou com o vizinho que ficava mais próximo. Só que na rua era uma escuridão total nessa época, que também, por sinal, não tinha iluminação na rua. E era um breu total, uma escuridão. E aí ele volta para dentro da sua casa, mas ele continua escutando aquele choro de bebê. Quando ele volta para dormir e acaba esquecendo, né, desse choro. Na terceira noite, aquele choro se torna mais intenso e ele sai com um lampião, na época era lampião, para ver o que era, da onde que estava surgindo aquele choro daquela criança. E justamente da direção que ele escuta aquele choro, vem justamente do cemitério. Na hora, ele se arrepia todo, ele continua indo em direção ao cemitério e ele acaba chegando no muro, nessa época, sendo que, né, não tinha ninguém na rua. Ninguém se atrevia a andar esses horários na rua. E aí ele continua andando e ele adentra dentro do cemitério, por incrível que pareça. Ele adentra dentro do cemitério e ele consegue achar justamente uma lápide de um recém-nascido que tinha falecido há poucos dias e tinha sido enterrado ali. Então, daquele momento em diante, ele sai dali desesperado, volta para dentro de casa, consegue chegar em casa e daí em diante ele não escuta mais aquele choro de criança.
E aí eles saem dali, se mudam, não ficam mais ali aquela família, sendo que eles tinham conseguido essa casa mais em conta na época. Eles pegaram tudo, arrumaram tudo e voltaram para o norte. Galera, esse relato foi um relato também que a gente recebeu, né, de um inscrito que nos contou essa história que aconteceu há muitos anos atrás. Espero que vocês tenham gostado.